Olá pessoal, tudo bem? O tema desse vídeo será: a espiritualidade, ela nos ajuda em tudo? Então vamos entender o que é esse tudo. Como a maioria das pessoas me procuram sempre para assuntos amorosos, por alguém que elas perderam, para trazer alguém de volta, então eu vou abordar mais voltado a essa parte amorosa, mas colocar também alguns outros assuntos. Quando você faz um trabalho para trazer uma pessoa de volta que você perdeu, os guias eles vão te ajudar dentro do processo de aproximação, vão te ajudar no sentido de gerar um ambiente, um clima de harmonia entre vocês para que vocês se aproximem. E aqui eu estou sempre colocando no plural porque as pessoas muitas vezes elas acham que os guias vão fazer apenas relacionado com a pessoa que ela pediu. Ou seja, eu, Érica, estou pedindo para trazer o Ricardo de volta. Então os guias vão lá e cuidar só da parte do Ricardo. Não, eles vão cuidar da parte do eu, Érica, também. Porque o relacionamento é a dois. É eu que namorava com o Ricardo, era o Ricardo que namorava comigo. Se gerou o fim de um relacionamento, se gerou o fim de um sentimento, se o Ricardo, e aqui eu tô falando, tá dentro de uma analogia, tá, gente? Se o Ricardo deixou de gostar de mim, pode ser por alguma coisa que eu fiz também, né? Porque o que eu vejo muitas vezes nas pessoas, principalmente as que buscam trabalho, é sempre elas se colocarem no lugar da vítima, né? Eu sou a coitada que fui abandonada, mas antes do abandono, se houve uma história feliz, então a gente precisa entender por que essa história feliz acabou. Porque quando a gente está feliz, a gente não quer acabar. Quando a gente ama, a gente não quer ver a pessoa longe da gente. Então, se houve um momento em que eu e o Ricardo se amava e por alguma situação ele não me ama mais, ele não quer me ver mais perto dele, ele me bloqueou em redes sociais, então eu preciso também entender a minha parte nessa história. Eu sou realmente a vítima? Eu não fiz nada de errado para que ele tenha mudado os sentimentos dele? Ah, não, é porque apareceu outra. Mas aí é que tá, sabe, gente? Eu gosto de pensar assim. Tudo bem, existem outras mesmo, e assim, eu diria que nós estamos vivendo uma situação, principalmente para as mulheres, que existem mais mulher do que homem. É, eu diria uma mulher para cada. Aliás, 10 mulheres para cada homem. A gente está numa situação meio assim. A situação, os relacionamentos estão difíceis hoje em dia. E mesmo quando a gente está namorando e bem, sempre tem alguém que está olhando para o nosso namorado, sempre tem alguém que está olhando para o nosso relacionamento, principalmente se a pessoa não está feliz e ela está vendo você feliz, com certeza ela tá incomodada. Isso acontece com todo mundo, todo mundo. Ah, mas aí é que tá. Se eu e o Ricardo tínhamos um vínculo de amor entre nós dois, as outras existiam, mesmo nesse período que nós tínhamos um vínculo feliz. E se as outras existiam, e se as outras davam em cima dele, se as outras já queriam ficar com ele, no momento em que ele estava feliz comigo e ele se negou, por que de um dado momento ele não se negou mais? Por que num dado momento ele abriu mão de mim? Por que eu deixei de ser importante para ele? Então a gente tem que também se questionar essas coisas, sabe? Não é só chegar e falar, aquela vagabunda tirou ele de mim. Mas será que ele era meu? Porque se ele fosse meu, ele não ia olhar para outra. O que ele viu na outra que eu não tinha? O que a outra agradou ele que eu não estava agradando mais? Porque quando eu agradava, já existiam outras. E ele não olhava. E ele não queria. Eu era a prioridade. Porque eu deixei de ser. Então, primeiro, eu diria que as primeiras coisas que a gente tem que questionar
quando a gente termina um relacionamento é essas coisas. Se dentro de todos esses questionamentos você realmente for vítima, ou seja, eu não fiz nada de errado, eu não mudei nada, eu sou a mesma pessoa que ele conheceu, que ele iniciou, que a gente. Eu não tenho participação de erro nenhuma, o que eu acho difícil, porque a gente sempre tem. Aí você pode olhar para terceiros. Ah, foi a outra, foi um familiar que fez fofoca, foi a mãe dele que não gostava de mim. Existem terceiros que atrapalham relacionamentos. Não estou dizendo que não existe, mas eu estou dizendo assim que a gente tem que olhar todos os lados, todas as opções. Porque se o lado errado está em mim, e eu vou pedir ajuda para a espiritualidade, a primeira parte que os guias vão trabalhar vai ser em mim, não nele. Porque ele continua sendo o mesmo. Quem falhou foi eu. E aqui eu não estou dizendo que as pessoas que me procuram ajuda, todas elas falharam. Eu estou dizendo que todo relacionamento existem erros e acertos de ambos. De ambos. Porque a gente tem que entender, gente, que relacionamento você está lidando com pessoas diferentes. Sabe? Eu gosto de chocolate, ele não gosta. Eu gosto de sorvete, ele não gosta. Eu gosto de baile, ele gosta de ficar em casa assistindo filme, ou vice-versa. Eu gosto de viajar, ele não gosta. Então, assim, você está lidando com uma pessoa diferente, que veio de uma família diferente, que veio de uma educação diferente, que veio de uma história de vida diferente, que em algum momento na vida vocês se cruzaram e vocês se gostaram e vocês iniciaram um relacionamento. Diferenças, com características, com manias, com vícios, com atitudes diferentes. Mas que por um período, vocês dois, mesmo com essas diferenças, com manias, com picuinhas, com brigas, com terceiros, com rivais, vocês ficaram juntos. Em algum momento, essa pessoa te deixou. E aqui eu utilizo sempre o termo que o homem deixou a mulher, porque o meu público maior é mulher, mas eu tenho público homem também, de homens que foram abandonados pelas mulheres. E aí eu quero fazer até um parêntese nessa parte de homens que foram abandonados por mulheres, que a maioria, o errado é o cara. E aí eu não estou aqui dando uma de feminista, nossa, estou contra os caras, não. Eu estou falando isso porque eu sou mulher e porque eu entendo mulher. E eu estou falando isso porque mulher, gente, elas aguentam muito de homem, muito. Sabe, eu vejo pessoas falando para mim, olha, Érica, o cara me batia, o cara era agressivo, o cara bebia, ele era casado comigo, ele chegava bêbado, me procurava na cama bêbado, enfim, eu escuto um monte de situações em que com todas essas características negativas que o cara tinha, a mulher não largava. A mulher continuava, ela tentava, sabe, lutar para ver se ele mudava, ela tentava conversar, ela tentava, enfim. Geralmente, quando a mulher chega para um homem e fala acabou, é porque ela chegou no limite dela. Eu não estou falando isso, eu estou falando isso de uma forma generalizada, mas eu diria assim que uma grande maioria de relacionamentos, quando é a mulher que termina, é porque ela aguentou muito. É porque ela aguentou muito. E muitas vezes homens que me procuram pedindo ajuda para alguma ex voltar, eles mesmos acabam admitindo isso para mim. Érica, o meu casamento acabou por minha causa. Eu cometi muita burrada, eu cometi muita besteira, eu fiz muita coisa ruim para ela. Então tem isso. Mas de qualquer forma, independente de homem ou de mulher, ou de homossexual, ou de homem com homem, mulher com mulher, independente, é um relacionamento de pessoas diferentes, que a gente tem que entender
esses dois lados. Então, quando eu falo a espiritualidade ajuda em tudo, a espiritualidade ela ajuda de forma parcial. Ela ajuda o lado que tem que ser ajudado, a forma que tem que ser trabalhada. Porque às vezes eu faço trabalho para as pessoas e as pessoas falam assim: ah, mas está demorando para acontecer. Mas às vezes o problema não estava com o cara, o problema estava com ela. E aí pode ser que demore para acontecer, porque se ela ficar colocando todo o foco de que os guias vão fazer um milagre com o cara, quem está precisando do milagre é ela. E às vezes, quando é para mudar a gente mesmo, é um processo mais complicado. Porque a gente não admite os nossos erros, sabe? Porque, como eu te falei, a gente se coloca nessa posição de vítima, de coitada. E aí, até você acordar, até você despertar, os guias vão esperar. Sabe, eles vão criar situações para que você caia em si, eles vão criar situações para que você melhore, porque se foi você a geradora do final do relacionamento, por atitudes, por comportamentos errados e por N motivos, e você não for mudada, e os guias aproximar você dessa pessoa, essa pessoa vai se afastar de novo, pelos mesmos motivos. Porque aí, gente, vocês precisam entender que magia não é um processo robótico. Se existe algum processo robótico, não é o tipo de trabalho que eu faço. O que é processo robótico, Érica? Dos guias colocavam o cara na tua frente como se ele fosse, sabe, uma marionete. Sabe, assim, que você joga para cá, que você joga para lá, que você puxa o cordãozinho para cá, senta, levanta, abre os olhos, dá risada. Você quer um robô? Não, você quer um ser humano, você quer a pessoa que você gostou. E os meus guias são espíritos de luz, eles não manipulam pessoas. Eles vão unir o casal, mas dentro de um processo de harmonia, de duas partes. Se as duas partes estão doentes, as duas partes vão ser tratadas. Se as duas partes estão em desequilíbrio, as duas partes vão ser tratadas. E não só o outro. E muitas vezes, eu diria até que uma grande maioria das vezes, as pessoas ficam assim. Ah, mas o outro, o outro não mandou mensagem, o outro não entrou em contato, o outro não falou comigo, o outro não olhou para mim, o outro não viu meu WhatsApp, o outro, e eu? Porque assim, gente, tem uma outra coisa. A gente gosta daquilo que nos traz aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz bem-estar, aquela pessoa que você olha assim e fala, poxa, que pessoa bacana, que pessoa gostosa de estar, que conversa boa que a gente tem. Porque eu vou te falar, gente, tem umas mulheres que são muito pé no saco. E homem não gosta de mulher assim. Sabe aquelas mulheres que ligam pro cara 500 vezes por dia? Sabe aquela pessoa que tá andando na rua, o cara olhou pro lado, ela já faz um barraco dizendo que o cara olhou para outra, que ele não presta, que isso, que aquilo. Existem mulheres que são chatas. E aí, Erika, como que eu sei se eu sou chata? Como que você sabe? Você namorou com o Antônio, ele largou de você. Você namorou com o João, ele largou de você. Você namorou com o José, ele largou de você. Você namorou com o Rodrigo, ele largou de você. Você teve 500 namorados, 500 largou de você. Ah, mas a culpa não foi minha, a culpa foi dos 500. Né? Não, a culpa foi sua. Que você é chata, que você é grudenta, que você tem um desequilíbrio que você joga em cima do cara. Então vamos lá. O cara não gosta de ouvir problema. Sabe, tem umas mulheres que elas se encontram com um cara e elas ficam assim: ah, eu briguei com a minha mãe, eu briguei com meu pai, eu briguei no serviço, eu briguei na escola, ai, eu tô infeliz, ai. Tudo bem. Um dia ou outro que você precise se desabafar, beleza, mas tem pessoas que é assim, 24 horas por dia. Isso é uma pessoa chata. Isso é uma pessoa desagradável. Esse é o tipo de pessoa que você não tem vontade de estar. Então, assim, homem gosta de conversar, dar risada, sabe?
Vamos viajar, vamos curtir, vamos passear, vamos. Tem uma outra característica também que eu vejo que as pessoas falham muito, que a mulher falha muito. Mulher que tem problema de relacionamento, que os relacionamentos não duram, todas elas têm uma característica. Elas ficam com tanto medo de perder e elas querem, assim, desesperadamente, um relacionamento sério, desesperadamente casar, e elas começam a ter cobranças na família, porque tem isso também, né? Quando o seu pai chega e fala assim para você: poxa, sua irmã casou, sua irmã caçula casou, seu irmão casou, já me deram uns netos, já tudo. Só você que não. Então existe também uma cobrança da família, sabe? Existe uma cobrança da sociedade. Ah, se aí casou? Não. Ai, você já passou dos 30, né? Que aí você começa a ser taxada assim como a encalhada, que é uma coisa que acontece na sociedade. Essas pessoas, esses tipos de mulher, elas entram dentro de um complexo de inferioridade, de medo do futuro, de ansiedade excessiva. Porque, na verdade, a ansiedade, gente, nada mais é do que medo do futuro. Por isso que a gente é ansiosa. Sabe, como que vai ser meu futuro amanhã? Nossa, eu vou completar 35 anos, eu não casei, eu não tenho filho. Eu tô pra titia. Porque é uma coisa que é cobrado das pessoas, que é cobrado da sociedade, que é assim. Aí ela encontra um cara. Ah, vai ser esse. Não, eu tenho que casar com esse, eu tenho que namorar sério com esse. Ele precisa conhecer minha família. A gente precisa, no máximo, até o fim do ano, já estar casado. Aí o que ela faz? Ela se torna um grude. Ela se torna chata. Ela se torna irritante. Ela sufoca o cara. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O maior segredo de se prender uma pessoa, principalmente homem, é deixar ele livre. Ah, Erika, mas eu vou deixar ele livre, as outras não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. Em primeiro lugar, você precisa ser segura de si, confiar no teu taco. Sabe, ser uma pessoa que você fala assim, não, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa pra frente, sabe? Eu vou deixar o cara livre, eu não vou algemar o cara para ele ficar comigo. E não vou encher ele de macumba para ele ficar comigo, porque às vezes não adianta. Sabe, não é você, eu vou procurar 500 pais de santo e fazer 500 trabalhos, porque aí esse cara vai ficar comigo de qualquer jeito. Eu conheço um monte de pessoas, gente, que casou sem fazer magia nenhuma, sem fazer trabalho nenhum. E assim, não tô. Eu trabalho com magia, eu trabalho com leitura de carta. Eu não estou falando que isso é errado. Eu não vou falar que aquilo que eu trabalho é errado, mas eu gosto de ser coerente nas coisas. Sabe, eu não acho que todas as pessoas têm que ficar com outras por causa de magia. Eu acho que a magia, ela ajuda não só no sentido de eu vou ficar com ele, mas no sentido de eu vou ser trabalhada pelos guias e ele vai ser trabalhado pelos guias, ao ponto que exista uma harmonia entre nós dois, que não importa se existe outra ou outro, ou a mãe que não gosta, ou a cunhada que fez fofoca, ou o vizinho que sente inveja, porque isso não vai nos afastar. Porque houve um tratamento espiritual. E às vezes eu sempre explico para as pessoas que um tratamento espiritual, aquelas que chegam, que fazem trabalho comigo e falam assim, Érica, já faz 7 dias que você fez o trabalho e não aconteceu nada. Eu falo assim, e não vai acontecer. Nem em 7, nem em 21. Geralmente é a partir de 3 meses que você começa a sentir uma diferença. E esses 3 meses que não aconteceu nada, não é que não aconteceu nada, é onde está sendo trabalhado a emoção, está sendo trabalhado aquilo que estava de errado, aquilo que gerou o fim do relacionamento, antes da outra aparecer. Porque, como eu estou te falando, se o cara está com você, não existe outra. Porque antes dele conhecer você, já tinha outras. E as outras não ficaram com ele.
Quem ficou com ele foi você. Por que aí a outra tirou? Por que ele passou a olhar para a outra quando ele estava com você? Então a gente tem que observar você também. Porque, gente, é dois. E as pessoas tratam a magia de uma forma individual. Ah, é ele, tem que trazer ele de volta, ele tem que vir, ele tem que procurar, ele. Mas ele não está namorando sozinho. Ele namorava com você. Então é por isso que eu falo, os guias tratam das duas partes. Os guias fazem tudo. Nessa parte de tratamento, sim, ele vai tratar o seu emocional, ele vai fazer você se enxergar, ele vai fazer você ver o que tinha de errado em você e vai tratar do outro também. Para quê? Para que a harmonia que existia no começo, para que o amor que existiu no começo, para que o vínculo que existiu no começo volte com a mesma chama, com o mesmo carinho, com a mesma fidelidade, com de ambos se enxergarem, independente do que tem ao redor. Porque eu garanto para você que quando você estava namorando com ele, antes dele te trair, antes dele arrumar outra, já tinham outras que estavam ali ciscando. Mas você, naquele momento que vocês estavam em equilíbrio, ele olhou para você. Não interessa se a Maria, a Joana, a Antônia estava ali esfregando na cara. Ele estava com você. Por isso que eu sempre falo que a magia, ela atua muito mais num casal que se separou, mas já se amou um dia, do que quando a pessoa fala assim, eu nunca tive nada com fulano, ou com ciclano, ou com ele, ou com ela, e quero ela para mim. Eu diria que esse tipo de magia às vezes funciona, mas existe uma chance maior de não dar certo. Por quê? Porque não tem raiz. Não houve um vínculo. Houve a tua vontade. Ah, eu olhei para ela, ela é a mulher da minha vida, eu queria ficar com ela. Mas ela nem lembra que você existe. Vocês nunca se beijaram, vocês nunca transaram, vocês nunca. Pode acontecer? Pode. Eu já fiz trabalhos assim? Já. Mas é o que eu falo para a pessoa. Antes de você fazer um trabalho para uma pessoa que você não teve nada, faça alguma coisa, pelo menos se aproxima da pessoa, gera um vínculo de amizade, pelo menos. Porque, gente, não tem como você plantar uma. Não tem como uma árvore crescer sem uma semente, sem uma raiz. Tem que ter um vínculo. Porque as pessoas acham que magia, sabe? Ai, não, mas eu vou fazer magia, ela vai ficar. E é nisso que um monte de gente chega e fala: ah, eu fui procurar o Pai de Santo, ele me garantiu que trazia. Eu gastei não sei quantos mil, pedi empréstimo e não aconteceu nada. Porque assim, sabe, gente, olha, pode ter um monte de gente que não gosta de mim, realmente tem um monte de gente que não gosta de mim, tem pessoas que falam de mim pelas costas, como eu já fiz até vídeos falando sobre isso, porque assim, eu não sou obrigada a agradar a todos, mas eu falo aquilo que é real, sabe, eu falo aquilo que tem sentido, que tem lógica, sabe, as pessoas achar que tudo os guias vão fazer, tudo. Ah, mas é porque todos os pais de santo falam isso, que os guias faz tudo, que traz, que... Mas assim, a maioria das pessoas que entram em contato comigo já fizeram o trabalho com alguém. Poxa, e ouviram tudo isso, toda essa fantasia milagrosa que não aconteceu. E não é que não aconteceu com você, não acontece com ninguém. Não acontece. Então, tudo é dentro de um processo. Primeiro que assim, a espiritualidade, eles são muito minuciosos, sabe? Eles são muito criteriosos, eles são muito cuidadosos, porque você está lidando com vidas, você está lidando com pessoas, você está lidando com sentimentos, você está lidando com emoções. Então você tem que tratar dessas pessoas, sabe? E não colocar isso de uma forma mecânica ou de uma forma comercial, sabe? Traga o seu amor em 7 dias. Isso é uma coisa
besta, idiota, sabe? E que as pessoas acreditam, eu não sei, talvez por cegueira espiritual, sinceramente. Que eu acho que se você está dentro de uma linha de raciocínio, de discernimento, se você, sabe, tá, eu diria assim, que uma pessoa para acreditar em certas coisas que são faladas na internet, ou ela está num nível de depressão assim muito ruim, ou ela está com um problema assim de autoestima muito baixa, que qualquer besteira que falar para ela vai acreditar. Porque aí, sabe, a pessoa vai dizer assim: ah, não, Érica, não é, mas isso é o desespero, é de ter perdido alguém. Mas, gente, eu canso de falar para as pessoas que o desespero é um péssimo conselheiro. Então, assim, antes de você entrar no desespero, primeiro faça exatamente isso que eu falei. Quando você perder alguém, faça todos esses questionamentos. Eu perdi essa pessoa, foi só porque ele conheceu outra? Será que foi só a outra que tirou? Eu não fiz nada, não tive participação nenhuma. Se você conseguir, dentro de uma forma sincera com você mesma, dizer não, eu fui inocente 100%, que eu acho muito difícil, então tudo bem. Você pode até fazer um trabalho e direcionar diretamente para o outro. Assim, existem alguns casos, tá, gente? Isso são exceções, não são regras, não. Que a pessoa até foi legal com o cara. Ela não fez uma coisa errada, ela não mudou, ela não foi agressiva, ela não foi chata, ela não foi pentelha, ela não sufocou. Só que não houve a química, porque tem isso também, gente. Relacionamento tem química, tem aquela coisa de pele, sabe? Tem aquela coisa de você gostar do beijo, de você gostar do sexo. Então, você concorda que é difícil o relacionamento? É um conjunto de um monte de coisas? Ou seja, eu para mim gostar de você, eu tenho que gostar do seu jeito de ser, eu tenho que gostar do seu beijo, eu tenho que gostar do sexo, eu tenho que gostar. E não quer dizer que o seu beijo seja o melhor do mundo, ou o seu sexo seja o melhor do mundo, ou você seja a mais linda do mundo. De repente, o seu beijo pode ser ruim para outro, o seu sexo pode ser ruim para outro, você pode ser feia para outro, mas para aquela pessoa que gosta de você, você é perfeita. Tem isso também. Ou não. Ou de repente você tem toda essa perfeição para um monte de cara, sabe? Mas particularmente esse que você gosta, não rolou. Ah, não achei que ela fosse tudo isso. E aí, o que a magia faz nesses casos? Às vezes nada. Às vezes é aquele momento que eu chego para a pessoa e falo: olha, eu vejo que para esse cara ou para essa mulher não vale a pena fazer magia. E as pessoas não gostam, claro que não gostam. Ah, sabe como que termina essa consulta? Ok, obrigada. E a pessoa some. E ela vai gastar com outros. Outros, um monte de pai de santo, vai lá. Gasta. Porque é ruim a gente ouvir não, gente. É ruim, eu não tô falando que é bom, não. Eu só tô falando que eu não tô aqui para enganar as pessoas. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, tudo bem, não me procura mais. Mas aí o problema é que acabam procurando. E aí quando procuram, fala assim, eu deveria ter te ouvido. Porque eu não quis aceitar que não dava. E já gastei mais um tantão de dinheiro. E a pessoa não voltou. Porque, gente, eu acho assim, se eu trabalho com magia, se eu trabalho com leitura de carta e a pessoa me procura, é óbvio que eu gostaria de ajudar as pessoas, é óbvio que eu gostaria de fazer um trabalho, é óbvio que eu gostaria de resolver a situação da pessoa. Mas, se as possibilidades não são possíveis, eu também vou falar. E tem também aqueles casos que eu falo, ó,
tudo indica que não vai rolar. De qualquer forma, se você quiser fazer um trabalho, por tentativa, porque essas situações aqui, eu falo que o trabalho por tentativa. Por quê? Porque não tem. Não tem química, não tem nada, não tem possibilidades, não tem chances, não tem. Você olha ali nas cartas e tá todas falando não. Ah, mas aí resolve? Para alguns casos, sim. Porque, gente, eu vou falar uma coisa. Eu acho que a pessoa tem que ter muita coragem, tem que ter muita coragem para chegar e falar diante da internet que nem tudo dá certo. Eu acho que, sinceramente, eu sou a única que fala isso. Ah, mas os outros não falam isso porque se eles falar isso, a pessoa não vai fazer trabalho e eles não vão ganhar dinheiro. Bem, sabe, a minha finalidade não é só ganhar o seu dinheiro, porque eu fico triste quando a pessoa entra em contato comigo e fala assim, Érica, eu fiz trabalho com tanta gente e não deu certo. É triste isso, é uma situação triste. Sabe, eu entendo que as pessoas que entram em contato comigo, elas estão sofrendo. Ninguém que entra em contato comigo está feliz. Nossa, Erika, eu tô entrando em contato com você porque, olha, sou muito feliz, olha, eu amo, eu sou correspondida. Eu não conheço essas pessoas. Porque quem vai procurar ajuda, gente, é quem está precisando. É quem perdeu, é quem está triste, é quem foi traída, é quem o marido foi embora, é quem só passou por algum tipo de transtorno, de perda, de decepção. Que se é possível ajudar a gente, eu já ajudei tanta gente. Aliás, eu não. Eu sempre falo, eu sou uma ponte. Eu sou uma intermediária entre vocês e a espiritualidade que trabalha comigo. E a espiritualidade que trabalha comigo ajuda vocês. A Érica não faz nada. A Érica lê carta. Mas mesmo ler carta é a espiritualidade que mostra para mim. Eu fico feliz quando as pessoas se realizam. Sabe, olha, o ano passado teve 3 pessoas que se casaram mesmo, através dos meus trabalhos. Todas casaram? Não, foram 3. Casou. Outras voltaram, estão namorando, mas casar foram 3. E eu fico feliz. Sabe, uma coisa boa. É a minha influência, a minha intercessão com a equipe dos guias, com a espiritualidade que trabalha comigo, que formou famílias, está formando famílias, está realizando sonhos, está transformando pessoas. Teve pessoas que já eram casadas e os relacionamentos voltaram. Mas já teve pessoas de eu falar, ó, todas as cartas de vocês tá falando não. Não, mas eu quero tentar. Eu vou tentar fazer um trabalho. Que eu falo para vocês, eu já fiz um vídeo falando sobre trabalho de tentativas. E deu certo, mas tem uns que não. E eu também sou muito honesta de falar, teve uns que não. Eu só não gosto, eu só não iludo a pessoa. Eu falo, ó, suas cartas eram todas negativas. Nós podemos fazer um trabalho de tentativa? Podemos, mas existem riscos. 50% de dar certo, 50% de não dar. Sabe, eu não vou falar para você traga o seu amor em 7 dias. Que isso? Que palhaçada é isso? Isso para mim é palhaçada. Coisa de gente ridícula. Não. Eu vou tratar de você, eu vou tratar do cara. Às vezes, quando existem terceiros, porque tem realmente relacionamentos que a mãe é contra, sabe? Que tem algum familiar que às vezes é da magia, faz magia contra. Existem um monte de situações, ou seja, o relacionamento ele já é difícil entre 2 pessoas por todos esses motivos que eu acabei de falar. E às vezes ainda tem os terceiros que acaba mais difícil, então não é fácil se envolver com alguém. E a espiritualidade ajuda? Ajuda, mas você também tem que fazer a sua parte. Sabe, fazer sua parte de se enxergar, sabe, de ser uma pessoa agradável, sabe, de não fazer por onde destruir o seu relacionamento. Sabe, tem homem que casa e trai a mulher a vida inteira. Bate, sabe? Tem 2 famílias.
Olha, vocês nem querem saber as histórias que eu já ouvi de fim de relacionamento. Quando é a mulher que termina. Que o cara cometeu assim mundos e fundos. Só que quando eles vêm pedir ajuda, eles são coitados. Ai, eu perdi minha família. Só que quando eu leio carta, a partir do momento que eu abro as cartas, eu sei quem é coitado e quem não é. Eu sei quem é vítima e quem não é. Eu sei quem é bom e quem é ruim. E assim, eu não sou juiz, eu não sou Deus, e eu, Érica, não vejo nada, mas meus guias mostram. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam: Érica, dá para você separar essa pessoa? Não, não dá. Ah, mas é por que não? É porque é a sua opinião, é a sua visão da história. A gente, quando a gente vê as coisas, a gente sempre vê o nosso lado. Eu vou ler carta para isso, porque eu tenho que ver todos os lados. Sabe? Eu não sou, igual eu falei, nós não somos marionetes. Eu não lido com as pessoas assim, eu estou lidando com vidas, eu tenho que ter responsabilidade daquilo que eu faço. Então a espiritualidade vai te ajudar? Vai, dentro dessas coisas que eu te falei, dentro dessas características que eu falei para vocês. E olha, sinceramente, gente, independente se as pessoas não gostam de mim, se as pessoas ficam insatisfeitas, se as pessoas xingam, se as pessoas falam pelas costas, se as pessoas não gostam de ouvir não, é assim que eu sou. Sabe, eu acho que a internet, ela precisa de pessoas que falem as verdades. As verdades são doloridas, quando a gente perde alguém, é muito dolorido. É claro que a gente quer ficar junto de quem a gente gosta. E se é possível, sim, os guias ajudam. Mas dessa forma que eu falei, dessa forma que eu expliquei, não é através de mágica, sabe? Não é através só do vai cuidar do outro. Não, vai cuidar do casal, vai cuidar dos dois, vai tratar os dois, vai colocar os dois em harmonia. Quando possível. Quando não é possível, sabe? Quando não é possível, existem os trabalhos de abertura de caminho. Sabe? Vamos colocar uma pessoa na sua vida que te faça feliz. Porque assim, eu parto do seguinte princípio. A pessoa, quando ela está com 25 anos, que ela perdeu alguém, e aí você fala assim para ela, vamos abrir, vamos fazer uma abertura de caminho. Ah, não quero. Se não for esse, eu vou ficar sozinha. Só que quando chega essa mesma pessoa de 25 anos, que ela tiver com 50, sozinha, aí ela vai querer fazer trabalho de abertura de caminho. Um pouco tarde, mas vai querer. Porque assim, gente, eu vi muita gente perder tempo e anos de vida dando murro em ponta de faca. Ah, porque eu queria. Tudo bem, gente. Eu entendo querer. Eu também já quis coisas na vida que eu não consegui. Vocês pensam que esses nãos que às vezes eu falo para as pessoas, meus guias não falam para mim? Se vocês vissem quantos nãos meus guias já disseram. E aí, na hora, eu não gosto também, assim como vocês. Só que quando o tempo passa, eu percebo que esses não que eles me disseram, que na época eu envolvida na situação, eu não quis ouvir, eles estavam certos. De uma coisa, gente, entenda, a espiritualidade voltada para o bem, porque existe a espiritualidade voltada para o mal também. A espiritualidade, os guias de luz, os mensageiros de Deus aqui na Terra, eles nunca vão fazer nada para te prejudicar. Eles nunca vão fazer nada para a situação ficar pior do que está. Só que muitas vezes a gente, por ego, a gente por falhas humanas, a gente por egoísmo, a gente por eu quero, sabe, por teimosia, a gente acaba muitas vezes se decepcionando com a espiritualidade quando o erro único e exclusivo é nosso, de não querer ouvir, de não querer aceitar, porque como eu falei para vocês, gente, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Sem milagres, sem falsas promessas, sem trago em 7 dias. Ajudar.
Milagres eu não faço, mentiras eu não falo, iludir eu não vou. Essa é a minha forma de agir, essa é a minha postura na internet. Quem gostou, bem, quem não gostou, eu sou assim. Bom, é isso. Espero ter explicado um pouco mais, orientado um pouco mais. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no meu canal, ative o sininho para sempre que surgir alguma coisa nova eu possa estar dividindo com vocês. Fiquem com Deus.